amor. Senhor Deus, abençoa cada um aqui, Pai. Ajuda cada um em todos tua santa palavra. Senhor Deus, eu venho a Ti lhe pedir neste momento, ó Pai, uma bênção especial, Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, uma bênção especial para o nosso pastor, Pai. Ajuda ele, Senhor Deus. Cura ele, ó Pai amado. Dê-lhe saúde, dê-lhe força, Senhor, e sabedoria, Pai, para conduzir tua palavra para nós, para trazer esse alimento tão precioso para nós, Senhor. Abençoe o seu lar, a sua casa. Oh Deus, nós precisamos deste homem aqui, Senhor. Nós precisamos, Senhor, deste homem para ajudar, Senhor, para trazer a tua palavra. Necessitamos dele, Senhor. Por isso eu lhe peço, ó Pai, abençoe o nosso pastor, Senhor. Ajuda ele, Senhor. Supre as suas necessidades, ó Pai. Dê-lhe saúde, dê-lhe força, Senhor. Eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Somente creio. Esse Deus tão grande, tão poderoso, que se estende de universo a universo, de eternidade a eternidade, tão grande, que veio até nós de uma forma tão pequena, veio até nós na forma de um bebê, através de um nascimento virginal. E quando esse Criador Deus fez isso, se tornou Emmanuel, Deus conosco. Ali não estava a segunda pessoa conosco, como diz a Igreja Católica e as demais igrejas. Ali estava Deus conosco, o primeiro e derradeiro. Ele mesmo disse em Apocalipse 2, verso 8: Eu sou o primeiro e o último. Ó Pai, nós
somos gratos, porque um dia o Senhor se fez um de nós. E através daquele corpo trouxe a nossa redenção através do sangue. Porque era necessário como se fosse um de nós, semelhante a nós. Como diz Paulo aos Filipenses, sendo achado na forma de servo e sendo achado na forma de homem, e sendo também achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual, mas humilhou-se a si mesmo até a morte. E no entanto, quando o Senhor estava aqui na terra, não reclamou ser uma grande pessoa, mas era o grande eu sou. Ele mesmo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. O grande eu sou estava ali. O eu sou é o nosso Deus. E Ele está aqui agora, porque Ele prometeu na tua palavra: onde estivesse 2 ou 3 reunidos em torno do teu nome, do nome revelado, o nome que foi revelado entre os homens, o nome que perdoa pecados, o nome que no batismo perdoa pecados, o nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre nenhum outro nome há pela qual os homens devam ser salvos, senão pelo nome do Senhor Jesus. E aqui estamos, pessoas que creem nesse nome, que foram batizadas nesse nome, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que o Senhor está aqui para responder nossas orações, de acordo com a perfeita vontade do Senhor. Ajuda-nos mais uma vez, Pai. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossos erros cometidos, e que a graça do Senhor seja com cada um de nós nessa noite. À medida que nós avançamos, à medida que nós caminhamos na Tua palavra, abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Fraco. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, com a graça de Deus, através da sua infinita misericórdia. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar, adorar o nosso Deus. E cremos que nós seremos ajudados por Ele. Você crê nisso? Amém. Esse é um importante fato. Porque se você não crê que possa sair daqui abençoado, é um desperdício. Então, nós temos que crer. Temos que crer que esse momento, essas 2 horas, 2h15, 2h30, que você dá o seu precioso tempo em apreciação ao cultuar a Deus, você tem que entender que todo esse tempo é valioso. Você tem que entender que através disso nós firmamos os nossos passos na palavra de Deus. E o nosso companheirismo uns com os outros e também na palavra. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre Deus é tudo. Você crê nisso? Amém. Mas nem tudo é Deus. Amém. É a segunda parte. Você crê que Deus é tudo? Amém. Mas nem tudo é Deus. É indiscutível. Se você discutir com qualquer pessoa que Deus não é tudo, sai fora dessa pessoa que está meio desmiolada. Mas se ela disser que nem tudo é Deus, você tem que ficar perto dela, que essa pessoa é inteligente. Essa é. Nem tudo é Deus. Romanos capítulo 8, verso 26. Aleluia.
Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor esteja com cada um. Temos um visitante ali, o irmão do irmão Adão. Deus abençoe o senhor. Qual é o nome do irmão? Augusto. João Bosco. Deus abençoe o senhor, viu? Deus abençoe. Irmão do irmão precioso Adão. Amém. Está nos visitando nessa noite. Nós somos gratos pela sua visita. Sinta a vontade no Espírito Santo. Romanos 8, verso 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Tudo está no passado. Predestinou o passado, chamou o passado. E aos que chamou, também justificou o passado. E aos que justificou o passado, a esses também glorificou o passado. Amém, irmãos? Vejam bem. Mas eu quero me focalizar exatamente dentro do versículo 27 e também no versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus e Pai Celestial, aqui temos uma porção da Tua Palavra. E a Tua Palavra é viva e é verdadeira, porque ela é a verdade de Deus para nós. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ajuda-nos mais uma vez com a porção da Tua Palavra. Nos inspire, Senhor, a falar, a dizer, a comentar, a ver o que o Senhor tem dado para nós nesse dia. Abençoe nossos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero falar nessa noite sobre esse assunto baseado no episódio que aconteceu ontem. Quando não foi possível dos irmãos estarem em Esmeraldas no culto de ontem. Eu vou ter que me controlar nas pregações, para não forçar muito, por causa de recomendação médica. Eu não vou dizer porquê, que os irmãos já sabem. E baseando-me no que aconteceu no episódio de ontem, conforme os comentários que eu vi no próprio grupo que nós temos, e também juntamente com os meus comentários. E hoje em dia nós atribuímos muitas coisas a Deus. Foi Deus que quis.
Ah, foi Deus que desejou assim. Ah, foi Deus que quisesse assim. E nem tudo significa que foi Deus. E nem tudo significa que foi Deus. É claro que Deus antecipadamente sabe de todas as coisas. É claro que antecipadamente Deus, por ser onisciente, conhece e sabe de todas as coisas. Mas pelo fato dele conhecer e saber todas as coisas, não pode atribuir todas as coisas a ele. Não pode pegar Deus pela gravata, vamos dizer assim, na força de expressão, e colocar num canto da parede. Ah, foi o Senhor que quis assim. Ah, foi Deus que quis assim. E aí nós temos um monte de coisas que nós podemos conjecturar, que não é errado. Que não é errado. Ah, pode ter sido um livramento, pode ter sido um livramento de assalto, pode ter sido um livramento de um acidente. Aí nós atribuímos uma série de situações que poderia acontecer, que pelas quais nós não obtemos resposta. E no entanto, às vezes, o profeta Irmão Brana disse que quando nós estamos para entrar numa batalha, ele disse que qualquer pessoa, qualquer país que vai entrar numa guerra, se não estudar o seu inimigo primeiro, vai perder na primeira batalha. Se aquele país que vai enfrentar o outro país, diz o Irmão Brana, não estuda primeiro o inimigo, quais são as suas armas, quais são as suas deficiências, aonde ele pode ser atacado, aonde, como, quando, ele não vai de forma alguma. Então deve-se estudar o inimigo. Do lado de cá, nos termos espirituais, esse estudar é discernir. Quem está entendendo, irmãos? Discernir. Se nós não temos o poder de discernimento, que é a maior arma do crente, tem gente que pensa que a maior arma do crente é ter os 9 dons, é ter o dom de profecia, é o ter o dom de expulsar demônios. Não, o maior dom que o cristão pode ter é o poder de discernimento, diz o irmão Brana. Discernir espíritos, discernir condições espirituais. E no entanto, estudar o inimigo, que eu acabei de dizer, numa forma espiritual, é ter o discernimento, é discernir. E se nós não podemos discernir as coisas que acontecem, se nós não podemos discernir as coisas que estão ao nosso redor, pode acontecer que Satanás faz com que algumas pessoas se cirandem com ele. Agora, o profeta Irmão Brana disse na mensagem, esqueci o nome da mensagem, um homem chamado por Deus, ele disse: tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos realizar, deve-se primeiro saber os motivos e objetivos. Quais são os motivos e quais são os objetivos? Se você está vindo para a igreja, qual é o motivo e o objetivo de vir? Aí você, de repente, está tudo bem, uma barriga começa a doer. Você tem uma vontade de desejar ir no culto. Aí um parente incrédulo chega para te atrapalhar. Aí você vai sentar no quarto e dizer: mas Deus quis assim. Mas Deus queria que fosse assim. Aí você não discerne que pode ser o diabo. Aí você não discerne que pode ser o demônio querendo te atrapalhar. E é aí que você tem que colocar as armas para fora. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Colocar
das armas para fora. Então, tudo tem motivo e objetivo. Se o seu motivo é correto de vir à igreja e o motivo é correto de servir a Deus e está tendo impedimento, quem está te pedindo? O diabo ou Deus? Para onde vocês iam ontem? Para o estádio, Mineirão? Vocês estavam indo para onde ontem? Para o Mineirinho? Para um baile funk? Para onde você estava indo? Estava indo para adorar a Deus. Estava indo para servir a Deus. Estava indo para cantar e louvar a Deus. Estava indo para ter companheirismo com os irmãos, não com os incrédulos. Agora está tendo é um motivo correto? É um motivo correto? É um objetivo correto? E por que houve impedimento? Ah, pastor, mas o senhor não pode garantir isso. Eu não estou garantindo nada. Eu só estou olhando os motivos e objetivos. Quais são os motivos? O profeta Maomé diz isso. Primeiro, toda vez que vamos fazer alguma coisa para Deus, devemos ver os motivos e objetivos que estão atrás disso. Nós não sabíamos que o pastor lá ia fazer aquele tanto de coisa que fez, comida, churrasco, alugou cadeira. Eu não sabia nada disso. E se nós estivéssemos indo lá por causa dessa comida, aí o motivo era errado. Verdade. Aí o objetivo estava errado. Aí sim poderia acontecer algum problema. Deus poderia puxar o tapete. Porque o motivo e o objetivo estaria errado. Mas como o motivo e o objetivo estava certo em ir adorá-lo, buscá-lo. Quem está entendendo, irmão? Quando os motivos é correto e é certo, diz a Bíblia que até o diabo vai no meio. E vindo os filhos de Deus, vindo adorar a Deus, veio o diabo com eles também. Jó. Eu tenho que me segurar. Então nós temos que discernir. Temos que ter discernimento. Quem está entendendo, irmãos? Temos que ter um discernimento. E outra coisa que eu quero agradecer aos irmãos aqui, que está tendo Deus abençoe os irmãos do grupo, muitos comentários, isso é bom. Isso aumenta, né? Aumenta o estímulo e o conhecimento, e isso faz com que o pastor perceba que alguns irmãos estão entendendo o que está sendo aplicado, e através dos comentários a gente vê o nível espiritual da pessoa. Então observe bem que nessas horas nós colocamos uma culpinha, queremos colocar a culpa em todo mundo. Até mesmo eu naquele momento eu fiquei nervoso. Eu fico nervoso. Mas de repente me freiei. Falei, não é bem assim. Não é bem assim. Porque eu fiquei pensando assim, poxa vida, seria a terceira vez que os irmãos vão. Então não precisa falar, os irmãos já conhecem o caminho. Terceira vez. Irmão Léo, coitado, estava lá em GCA. Chegou quase 1 da manhã, né? Pois é. Lá em GCA. Chuveiro, problema, o irmão Antônio estava para Pavão. Também poderia ajudar. Mas não tinha, mas não ficou assim. Aí você fala, pastor, Deus sabe de tudo. Sabe de tudo sim, porque Ele é Deus. Quem está entendendo, irmãos? Deus sabe de tudo, porque Ele é Deus. Agora, colocar na parede que Deus quis assim? Dia de Santa Ceia, semana de Santa Ceia, vigie. Eu sempre falo isso. Semana de Santa Ceia é a semana mais perigosa que tem. Deixe terminar o culto que antecede a ceia até o próximo culto de Santa Ceia para você. É a semana mais perigosa. É a semana mais terrível. Porque Satanás sabe que você creu em algo que foi ensinado pelos apóstolos. Que ele sabe que você vai tomar uma ceia genuína, com pão ázimo, vinho e lava-pés. Então tudo que é genuíno de Deus, o diabo não gosta. Então prepare-se.
face, você vai ter que enfrentar um monte de coisa. Talvez vai ter que sair coisa da sua boca que você não queria que saísse. Talvez vai levantar pensamento do seu coração que talvez você não queria que pensasse. Talvez você vai ter que fazer gestos que não queria que fizesse. Talvez você vai em lugares que não desejaria ter ido. Ter ouvido coisas que não deveria ter ouvido. Presenciado ou andado com alguém que não deveria ter andado. Para manchar o cristianismo, a fé, o testemunho. Então, semana de financeira é coisa perigosa. Então, quando nós abrimos a boca, olha, nós vamos para tal lugar, se Deus permitir, nós iremos para tal lugar, o pastor nos convidou, estamos em tal encontro, o diabo já anotou, vou colocar todo o empecilho aqui para lá. Quem está entendendo, irmãos? Aí o que acontece? Quando os seus motivos são corretos e objetivos são corretos, você está no bom espírito, você tem um testemunho equilibrado, um testemunho bíblico, nada a dever a ninguém, você está vivendo uma vida cristã, e de repente, você está querendo fazer algo para Deus, e imediatamente é empurrado a não fazer, é Deus fazendo? Por isso que muitas pessoas não entendem a profundidade de Romanos 8, 26. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. O profeta disse que as lutas e provas dentro de Romanos 8, 26 é para quem está com a vida pautada nas Escrituras. E quando ele quer fazer o bem, o mal está sempre perto dele. Agora, tem uma pessoa relaxada, não tem testemunho, é uma vida desgraçada, não é de oração, não é de jejum, não é de leitura bíblica, e está acontecendo certas coisinhas com ele, tudo coopera para o bem. Você não está tendo a palavra. O irmão não é dizimista, a irmã não é dizimista, e as portas não abrem para ela. Deus quis assim, porque tudo coopera para o bem. Ele não é dizimista fiel, gente. Como é que pode cooperar para o bem? Essa escritura não se encaixa. Quando as coisas acontecem e dão erradas, parece que nós já temos a discussão pronta. Parece que nós já estamos no automático para dizer, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe tudo, claro, até aí tudo bem, Deus sabe tudo. Agora, claro que Deus sabe tudo, mas nem tudo é Deus. Temos que discernir, pois muitas coisas é impedimento de Satanás. O profeta certa vez estava indo para a África com uma comitiva de ministros no avião. Dentro do avião, ele ficou sabendo, presta atenção, ele ficou sabendo que havia 30 feiticeiros na África, naquele local onde o irmão Branham reuniria, e tinha 30.000 pessoas para ouvi-lo, gente de todas as denominações, batistas, metodistas, livres, assembleianos, todos para ouvi-lo. E esses feiticeiros, sabendo que o irmão Branham ia para lá, eles então pegaram penas de aves e começaram a fazer danças nos seus terreiros para trazer uma grande tempestade e chuva para destruir a grande tenda que foram colocadas para receber o povo. O irmão Branham, sabendo disso, ficou quieto. E um irmão que estava do lado dele disse, e agora, irmão Branham? O irmão Branham disse, se Deus tem me enviado até aqui, Deus cuidará de mim. Não importa os demônios que se levantam, se Deus está naquilo, irmão, Deus prossegue adiante. E exatamente isso aconteceu. Os feiticeiros fizeram trovejar
fizeram relampejar e fizeram cair tempestade. Suponhamos que todos que estavam arrumando as gravatinhas, arrumando o vestidinho, e todo mundo ali e tal, e o sapato engraxadinho, e a Bíblia debaixo do braço, a pastinha. Infelizmente hoje não vai ter culto. Deus quis que hoje tivesse uma tempestade. E aquilo era Deus? Deus quis que chovesse. Tudo para atrapalhar a reunião do ministro, do homem de Deus. E o profeta desceu, e os feiticeiros estavam lá. E conforme eles tinham prometido, eles fizeram o que ia fazer. Mas o profeta parou no meio de todos eles e disse: Deus, se o Senhor tem me enviado até aqui pela tua palavra, como assim diz o Senhor, eu ordeno que essa tempestade saia agora e acabe agora. Com 10 minutos já não tinha mais nada. Agora, se não era o homem de Deus para ter discernimento? E o povo, é Deus, foi Deus. Oh, glória a Deus, a chuva chegou. Glória a Deus, muito tempo sem chover. E não era Deus. Deus não estava naquilo. Deus não estava naquilo. Nem tudo é Deus. Elias estava dentro da caverna, escondendo da espada, escondendo da forca, escondendo da prisão, escondendo da malvada Jezabel. E Deus queria falar com ele. Só que Deus não queria falar com ele lá dentro da caverna, queria falar com ele fora da caverna. E um profeta é um profeta. E veio um vento impetuoso e varreu a caverna. Aí, se fosse um pentecostal, glória a Deus, Deus está aqui. E Elias disse: Deus não estava no vento. Depois veio relâmpagos e trovoadas. E Elias mais uma vez: e Deus não estava nos relâmpagos nem nos trovões. E depois veio uma grande labareda de fogo, lambendo tudo. E Elias disse: e Deus também não estava no fogo. Mas de repente Deus desceu e disse: que fazes aqui, Elias? E Deus estava na voz. Amém, irmãos? Amém. Deus estava na voz. Deus estava na voz. E é isso que Deus é. Deus está na sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Deus está na sua palavra em que Ele prometeu. Sim. Observe que todo esse movimento que nós temos hoje no mundo, chamado movimento neopentecostal, cada pessoa diz: Deus está aqui, Deus está nessa igreja, Deus está naquela igreja pentecostal, só porque os dons caem, só porque fala em língua, só porque tem profecia. Isso é dons, isso é movimento do Espírito, isso é dons pentecostais, e assim por diante. Um dia um sacerdote chegou para o profeta e disse: irmão Brana, nós cremos que Deus está na sua igreja, falando da igreja católica. Aí ele disse assim para o irmão Brana: e então, reverendo Brana, Deus está na sua igreja? Ele disse: não, Deus não está na minha igreja, Deus está na sua palavra. Amém, irmão? Deus prometeu estar na sua palavra. Jesus disse: examinais aquela denominação, porque é aquela que eu estou. Diz: não, examine as escrituras, porque dela testifica de mim. Amém, irmão? Amém. Então Deus está na palavra em que Ele prometeu. E se nesse último dia Deus enviou Malaquias 4, 5, 6, Ele está nessa palavra. Amém, irmão? Você acredita nisso, irmão? Amém. Aleluia. Então, vejam bem. Quero que os irmãos observem. Nós sabemos que Deus não perde o controle de nada, mas temos que ter discernimento das coisas. Se tem uma arma poderosa na mão do crente, é o discernimento. É o discernimento. Existe uma diferença entre ser provado e ser testado.
Tem gente que fala assim, eu estou sendo tentado por Deus. Espera aí, a Deus ninguém tenta. Ou você é provado, ou você é testado. Deus não tenta ninguém. O tentador é o diabo. Jesus mesmo disse na oração para nós sermos livres da tentação do tentador. Então você observa bem que quando Jó ele foi testado, observe que Jó por várias vezes se dirigiu aos seus amigos dizendo: gente, olha, eu não tenho pecado algum, eu estou bem com Deus, não tem nada que me acusa, eu não estou sendo acusado de nada, a minha mente está livre, meu coração está aberto, não tem nada que me acuse. Os amigos diziam: você está com pecado, Jó. Você está com pecado escondido, porque toda essa desgraça que vem na sua vida é razão de algum pecado seu escondido. E Jó disse: não, eu não tenho nenhum pecado, eu não tenho nada. Não tenho nada. Jó se assentou, talvez muitas e muitas vezes, e procurou discernir aonde estava o erro, mas não tinha erro nenhum. Não havia erro nenhum. Não havia erro nenhum. E por que quando nós vamos tomar a Santa Ceia, a Bíblia diz que nós temos que discernir a nós mesmos? Que entendeu, irmãos? Discirna a si mesmo. E assim como deste pão e beba deste cálice. Discirna. Observe se tem alguma coisa escondida em algum lugar. Observe se tem alguma coisa que precisa ser acertada, consertada. Observe se precisa de dar um perdão, ou receber um perdão, ou conversar com o irmão, ou conversar com a irmã, acertar alguma coisa. Discirna. Mas quando você olha para dentro de você mesmo e vê e faz um inventário da sua vida e vê que não está devendo nada, e nem para Deus nesse sentido, você diz: e por que vem isso? E por que sobreveio isso para mim? Eu estou certo dos dízimos, estou certo na igreja, eu estou em comunhão com todo mundo, eu estou em comunhão com Cristo, eu faço isso, faço aquilo outro, honro a minha esposa, honro meus filhos, honro minha casa e tudo mais. E por que sobreveio tudo isso? Veja que você não está sendo tentado pelo diabo, está sendo testado por Deus. Amém. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Veja bem, os irmãos estão entendendo? Amém. Testado. O justo é testado. O justo não é tentado. Testado por Deus. Então o justo Jó, ali, sendo testado. Mas observe para você ver que ele atribuiu tudo isso. Quero que os irmãos abram suas Bíblias. No livro de Jó. No livro de Jó. Vejam bem. Quero que você preste bem atenção. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Para nós entendermos algo aqui, lá para frente, o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Vejam bem. Olha aqui. Havia um homem na terra, de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, homem temente a Deus e desviava-se do mal. Estão entendendo? Amém. Presta bem atenção. Se esse homem aqui, desviando do mal, temente a Deus, reto e sincero, tenta fazer alguma coisa para Deus, seu motivo é correto e objetivo também, mas está tendo um impedimento. É Deus ou o diabo? Será que tinha uma pessoa tão em pecado no meio de todos que isso teve que ser impedido? Será que a embarcação que estava indo para Jope, não, como é que é? Para Tarsis, para Jope, Tarsis? Será que a embarcação tinha um irmão lá dentro tão cheio de pecado que Deus não estava suportando abençoar? O povo não tinha nada a ver com o pecado de Jonas?
perderam mercadorias, perderam um ano de lavoura, de colheita, de cereais, de milho, de soja, de mercadorias de fino linho, jogando tudo no mar para que a embarcação ficasse mais leve. E o pecador correndo de Deus, desobedecendo a Deus dentro do ônibus, ou seja, dentro do navio. Aí houve um desafio. Havia muitas pessoas ali dentro com várias crenças. E o capitão diz: rogue seus deuses. Rogue seu Deus. Não importa, nesse momento não importa as suas diferenças cristãs. Não importa a diferença de fé e religião. Agora é hora de todo mundo pedir a Deus. Rogue seus deuses. Jonas estava lá embaixo. Ei, ora ao seu Deus. Aí, como é que eu oro? Estou errado em Deus. E nós hipocritamente fazemos às vezes. E nós às vezes hipocritamente fazemos. Sem consertar, sem acertar primeiro. Eu não posso. Ei, Jonas, como é que eu vou orar? Aí Jonas diz: olha, o negócio é o seguinte, o problema sou eu. Não desperdiça mais o sustento do povo. O problema sou eu. O capitão logo disse: aqui está o mal no nosso meio. Apresentou o homem. E agora, como é que esse mal vai sair daqui do barco? O negócio é o seguinte: o problema é estar comigo. Eu sou um desobediente à palavra. Eu sou um cristão desobediente. Eu sou um crente desobediente. Eu sou um cristão desobediente. Não vem na ceia, vem quando eu quero, vou no culto quando eu quero, eu lavo as pés quando eu quero, tomo a ceia quando eu quero, dizimo quando eu quero. É um cristão desobediente. Eu sou desobediente à voz de Deus. Deus me disse para ir em Nínive e eu saí direto para Tarsis. Então como é que vamos livrar essa praga em nosso meio? Me amarra pés e mãos e me joga para o mar. Joga e vocês vão ver que o problema vai acabar. Assim fez. Poderia dizer que tudo isso era Deus no sentido? Era Deus tratando com ele. Quem entenderam, irmãos? Era Deus tratando. Há uma diferença quando Deus diz assim: Satanás, tem meu servo Jó, faz o que quiser com ele, menos tocar no seu espírito. Aí era o diabo tocando em Jó. Diferente de quando Deus estava tratando com Jonas. Porque Jó não desobedeceu a Deus, mas Jonas estava. Quem está entendendo, irmão? Olha só, no versículo 2: e nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, oferecendo holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó no seu coração: será que porventura meus filhos estão pecando e blasfemando de Deus à medida que o vinho vai entrando? À medida que o vinho, a bebedeira vai entrando? Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Em outras palavras, porventura teria Jó alguma coisa que temer? Porventura não o cercaste tu de bens a ele? E a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoar-te, e a seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu. E sucedeu um dia em que os filhos e filhas de comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e os jamentas passearam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Preste atenção. E apenas escapei para te trazer a nova. Jó nem sabia que Satanás estava nisso. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, aos moços feriam ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Agora eu pergunto: Jó era um cristão, irmãos? Jó era um cristão? Jó servia a Deus? Jó temia a Deus? Jó sabia que isso não era coisa vinda de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Porque Jó não devia. Jó era justo. Jó era temente a Deus. Quem está entendendo, irmãos? Presta atenção. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: agora que a coisa fica feia. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Por que ele coloca o Senhor no meio? O diabo me tirou, e o diabo me tirou. Ele não falou isso, não. Tem que ter discernimento, amém, irmãos? Amém. Tinha que ter discernimento. Eu vou mostrar um parágrafo aqui para vocês aqui, ó, onde o irmão Branham estava com a cabeça cheia, tinha orado várias e várias vezes por uma irmã, e ele fez uma oração: Senhor, nós não sabemos se isso é a vontade do Senhor, ou precisamos discernir se é Satanás tentando fazer isso. Não existe cristão nascido de novo que vai para o céu sem estar certo primeiro aqui na terra. Amém, irmãos? Amém. Não existe cristão cheio do Espírito Santo que vai encontrar com o seu Criador estando errado aqui na terra, precisando acertar, Aí você vê irmãs fumando, bebendo no mundo, e com um testemunho duvidoso, e mentindo, e fazendo isso, e cortando cabelo, usando esmalte, roupas escandalosas, talvez até mesmo na igreja, e aí de repente vai embora, morreu. Deus levou. Você está acertado? Você está acertado aqui na terra? O profeta irmão Branham disse: Deus não leva ninguém para casa se não estiver pronto primeiro. Quem está entendendo, irmãos? Deus levou Mariazinha
você que conhece, o pastor que conhece. Por isso que é um desafio. É terrível o pastor pregar em funeral. Porque exatamente quando o pastor vai pregar um funeral para um cristão que viveu 20, 30 anos na igreja, ele vai falar da história daquele irmão, do seu testemunho que deixou, o legado que deixou. Mas se é um irmão desonesto, se é um irmão desenfreado, vocês estão entendendo, irmãos? Nessa hora o pastor tem que mostrar que é pastor para falar a verdade. Ou então deixe de falar do testemunho do irmão e vai falar sobre ressurreição. Como vai falar sobre a ressurreição? A pessoa parte toda enrolada. Casamento, divorciado, casado 2, 3 vezes. E o pastor, irmãos, perdemos um bom irmão, era um cristão. E Deus recolheu. Aí a irmã é uma boa irmã e tal. E Deus chamou, partiu cortando cabelo, usando batom, partiu no mundo. Deus chamou. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Temos que ter discernimento. Temos que discernir. Mambel, Peter Garnett e outros. Mombrando pregou no funeral. Então, observe que, vejam, nem tudo é Deus. Nós temos que discernir. Veja aqui, o profeta Mombrana diz na mensagem perseverante, é isso mesmo? Não, o caminho de Deus feito para nós. Ele diz no parágrafo 118, ele diz que Jesus estava cansado, mas cansado, naquela tarde onde teve culto de discernimento e também de oração pelos enfermos. Cansado. Ele pegou o barquinho junto com os discípulos e atravessou o mar da Galileia. Ele estava tão cansado porque virtude tinha saído dele o culto inteiro, porque poder saía dele. Virtude, cansado de colocar as mãos sobre o enfermo, expulsar demônio, aquela coisa toda. Ele foi lá dormir no fundo do navio, no convés, foi dormir. Foi dormir, tirar um cochilo. Os discípulos estavam lá em cima, contando os testemunhos que tinham visto ao longo dos dias. De repente, o mar que estava calmo começou a ficar bravio. O mar começou a ficar agitado. O mar começou a ficar agitado e agitando, e ficava mais agitado, e aquela coisa toda, e aquele vento forte, aquela coisa toda. Creia quem quiser crer, porque eu creio na mensagem desse dia. O profeta William Branham diz: 10.000 demônios se reuniam para derrubar o barquinho. Quem já leu isso? Nas mensagens. 10.000 demônios. E a tempestade. Agora Pedro, Tiago, Felipe poderiam dizer: oh, que Deus bom, está trazendo chuva. Aqui, ó. Quem crê que Deus enviou o profeta, o caminho de Deus feito para nós, 118. Ele foi um homem quando ele deitou lá na água aquela noite, na parte de trás do barco. Virtude havia saído dele o dia todo naqueles cultos, pregando e curando os doentes. Virtude saindo dele, das pessoas, discernindo os pensamentos, os corações delas. E 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam aquela noite. E interrompeu os trabalhos, aquele pequeno barco como uma rolha lá, batendo-se para lá e para cá. O diabo disse: agora eu pego ele, e parecia que era o fim de tudo. Mas assim que ele despertou, veio e colocou seu pé nas rises do barco, e levantou os olhos e disse: cala-te e aquieta-te. Amém, irmãos? Amém. Da mesma forma que ele fala com o demônio: cala-te e aquieta-te. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos entenderam? Cala-te e aquieta-te. Como é que manda o mar calar?
mandando o mar calar. Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo. Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo. Irmão, às vezes nós é que não sabemos por falta de discernimento. Para os discípulos, era uma tempestade normal. Era apenas ondas para lá e para cá. Mas para Jesus, não. Os irmãos, estão entendendo? Nem tudo é Deus. Paulo e Silas caminhando para lá e para cá, e aquela mulher que estava ali dando lucro para aqueles homens que tinham espírito de adivinhação, e Paulo passava, mas Silas, e ela dizia: ei, olha aqui, esses homens aqui, ó, são de Deus, estão pregando o evangelho, o reino dos céus. Estava errado isso? Não. Mas o espírito dela estava. Aquilo não era de Deus. O que Paulo disse? Sai dela, demônio. E aí, como é que fica? Elas estavam afirmando a coisa certa. Paulo e Silas eram filhos de Deus ou não eram? Estava anunciando o reino do céu ou não era? Tudo o que ela disse estava correto, mas no espírito errado. Talvez Silas até espantou quando Paulo direciona e disse: sai, demônio dela. Mas Paulo está falando certo, mas é isso mesmo. Os irmãos entenderam, irmãos? Tem que ter discernimento. Deus está nisso, Deus está naquilo outro, Deus está naquilo outro, Deus está... Nem tudo Deus está. Tem que ter motivos e objetivos. Tem que pedir o assim diz o Senhor de Deus. Tem que ter confirmação. Sabe? Tem que ter discernimento. Então observe bem que todas essas coisas acontecem. E se a pessoa não tiver discernimento, o profeta irmão Branham estava pregando. Estava pregando, e a irmãzinha subia. Fala língua estranha. É um dom. Ela sentava. Irmão Branham falava outra coisa, ela subia, língua estranha. Irmão Branham falava outra coisa, língua estranha. Na terceira vez, na quarta vez que ela levantou, irmão Branham, senta-te, cala-te. E aí, se você estivesse lá, você escandalizaria. Como o profeta pode fazer isso? Repreender uma irmã que está falando em língua estranha? Era o espírito errado que estava atrapalhando o culto. Depois o irmão Branham foi chamar a atenção por um ministro. Mas irmão Branham estava trazendo uma mensagem fresquinha do céu para nós. E quem estava no púlpito? Estava fazendo o quê? E o púlpito? Estava fazendo o quê no púlpito? Deus é ordeiro, amém, irmãos? Deus é ordeiro nessa bagunça que tem por aí, que o pastor está pregando e gente levanta e fala em língua, outro fala em língua, outro fala em língua, fica aquela linguaiada danada e não tem nada, uma bagunça generalizada. Tem que ter discernimento. Por falta de discernimento, a palavra discernimento, depois disso é conhecimento, e por falta de discernimento, e por falta de conhecimento, perece meu povo, diz a Bíblia. Por isso que Satanás tem feito a ciranda no meio do povo evangélico, pentecostal principalmente, porque envolveram os dons que são dádivas, que são presentes de Deus, e envolveram em questões proféticas e visões e sonhos, e estão dando ao povo tudo que é Deus, é Deus, é Deus, e o diabo enganando todo mundo. É namoro arranjado por profecia, é casamento destruído por causa de profecia, é sonho destruído por causa de profecia, casamento, família inteira, por falta de discernimento. Abre suas Bíblias, por favor. No livro de São Mateus. São Mateus 16. Prestem bem atenção. Nem tudo é Deus. Mateus 16, verso 23. Na verdade, eu quero ler o 21.
Abra, por favor, São Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-a de parte, ou seja, pegou Jesus Cristo num cantinho, levou num cantinho, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. Quem imaginava que nas palavras de Pedro o diabo estava nisso? Quem imaginava que nas palavras de Pedro o diabo estava naquilo? Quando Pedro interveio e disse: não, o senhor não vai morrer, não, o senhor não vai passar, não, o senhor não vai passar por isso, não. Longe o senhor de passar por isso. Era o diabo falando. Quem está entendendo, irmãos? Mas isso não trouxe escândalo, porque Jesus foi levado por um cantinho, e Pedro talvez pegando o ombro de Jesus: mestre, não vai de jeito nenhum, não vai permitir isso, não vai passar por isso de jeito nenhum. Jesus disse: nem tudo é dele, esse conselho não é bom não, esse conselho não é de Deus não. Mas o Senhor Jesus é uma boa recomendação de Pedro. É uma boa recomendação de Pedro. Pedro está querendo somente o seu bem, Senhor Jesus. É só o seu bem que ele quer. Mas era o diabo. Quem está entendendo, irmãos? Era o diabo. As pessoas não conseguem ouvir a voz do diabo. Oh, irmãzinha, só uma pontinha você vai ficar maravilhosa. Só uma pontinha do cabelo. Olha, não precisa ser muito não, sabe? Eu sei que a sua religião não permite, é assim que eles falam. Só a pontinha do cabelo, sabe? Vai ficar, olha, nem vai parecer, vai ficar despercebido. Olha, até o pastor não vai ver. Só a pontinha. Olha essas unhas como é que tá, parecendo não sei o quê. Passa uma basezinha. Passa um esmaltezinho assim, sabe, meio refrescante, que combina com a roupa, e ninguém vai perceber nada, sabe? A senhora está com a roupa, olha que rosto, mas nós estamos, irmã, hoje tudo é estética, você tem que ter autoestima, olha, põe um pozinho na cara, aquela coisa toda, sabe, para que essa saia grande? Olha, Deus quer seu coração, aumenta só um pouquinho, sabe, só vai ficar mais fashion, vai ficar... É o diabo falando. É o diabo falando. E as pessoas não percebem o diabo falando. E eu vou dizer mais uma coisa para você. O diabo fala. Eu vou dizer para você aqui. O diabo falou na boca de Pedro. E eu vou dizer uma coisa para você, dando um bom conselho, entre aspas, para Jesus. Você acha que o diabo não falaria conosco também? Quer que eu dou um exemplo? Olha, se você em casa já falou essa expressão, você ficou em casa, está trovejando lá, trovejando cá, tempestade lá, e seu pai, sua esposa, sua filha, seu marido, está indo para o culto, pegando o inário, pegando a Bíblia para o culto. Não vai para o culto hoje não, tem outro dia, está trovejando, vai estar caindo da chuva. É o diabo falando. Não vai hoje não, está tudo de greve, não sei o que, fica em casa hoje, culto tem todo dia. É o diabo falando. Se ele não fala através de alguém, ele vai falar na sua mente. Aí o profeta, irmão, diz: você está vendo as armas do diabo.
é melhor você também pegar suas armas. Amém, irmão? É melhor você pegar suas armas também. É melhor você pegar a sua arma, como Davi disse: vou calar a boca desse Golias. Ele está fazendo uma fanfarrice com vocês. Vocês vão deixar até quando esse homem falar da sua fé, do seu testemunho, do seu Deus? Até quando? Quando aquele homem foi arrancado do seu pescoço, sua cabeça, nunca mais ele falou contra a fé de Israel, contra a fé daqueles irmãos que creem em Deus. Assim também, quando você queima, quando você corta o mal na raiz, você repreende o diabo, oh irmão, aquela pessoa vai ter que respeitar você. Amém, irmão? Seja pai, seja mãe, seja filha, vai ter que respeitar você, porque se ela não tem fé suficiente para servir a Deus, você tem para servir a Deus. Amém? Abre sua Bíblia, São João 12. São João 12, verso 3. É isso mesmo? É. São João 12, verso 3. Vamos ver aqui outro conselho bom. Outro conselho bom que Deus não estava nele. São João 12, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, era riquíssimo, isso era precioso, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu cesta básica aos pobres? Isso é bom, irmão? Isso é bom? Entregar a cesta básica aos pobres é bom? É uma obra social, não é? Quantas pessoas não iam ficar alegres com isso, né? Mas Deus não estava nisso. Deus não estava nisso. Olha o versículo 6. Ora, ele disse isso, Judas, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, era mentira, tinha cuidado nenhum, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e de vez em quando tirava as ofertinhas dali para gastar. Não temia as ofertas. Esses dias eu estava lá eu estava fazendo exame lá com minha mãe lá no hospital, lá na clínica Amor Saúde. Aí o irmão que tem muito tempo que eu não vejo, congregava comigo, agora está na dualidade, está num ismo chamado dualidade, e congregava comigo lá em Igarapé. Aí estava ali na salinha para tirar o sangue e tal, eu abri a porta, quando eu abri a porta era ele, para entregar também exame. Aquela coisa toda, não, pastor, tem tempo que eu quero ver o senhor para pedir desculpa, pedir perdão de alguma coisa. E ele cantava e abria a igreja, e quando eu não ia nos cultos, ele que pregava no meu lugar, dava uma palavrinha, não pregava, dava uma palavrinha ali, só para ajudar o povo. E ele falou: pastor, tem tempo que eu estou querendo confessar isso para o senhor e tal. O que foi, irmão? O que foi? Não, pastor, porque de vez em quando o senhor não ia, e entrava as ofertinhas, ia lá e pegava, sabe? Pegar a oferta, dinheiro, sem autorização do pastor primeiro. Eu falei: não, irmão, tudo bem, tranquilo, está perdoado, nem sabia disso e tal, mas está tudo bem. Foi só isso, né? Não, é só isso mesmo. Falei: então tá bom, irmão, estou perdoado e tudo mais, né? Mas eu sabia, Deus me mostrava, só não falava. Porque às vezes, quando você vai tentar salvar uma pessoa, você vai matá-la.
E o diabo põe vergonha na pessoa e em vez dela retroceder e se humilhar, o diabo põe tanta vergonha que em vez de acertar, vai embora. Hoje em dia é assim. Hoje em dia é dessa maneira. A repreensão que você dá numa pessoa, o diabo vem, entra na mente dela, põe uma vergonha tão grande que não volta mais na igreja. A repreensão é para acertar, para voltar para Deus e não para voltar para fora. Mas o demônio está fazendo tudo isso hoje em dia. Hoje você chama a atenção da igreja de um irmão, de uma irmã, é motivo dele não voltar mais no culto, porque se sentiu acuado pela repreensão. Aí o diabo coloca uma vergonha nele e não volta mais no culto. O diabo prende ele. Então Judas tinha a bolsa, Judas cuidava do dinheiro, mas de vez em quando pegava lá dentro da bolsa algumas ofertas que tinham entrado, porque não tinha culto todo dia, ele sempre ia lá na cidade de Iscarites, ver sua família, e lá ia gastar um pouquinho. Veja que situação. E ele dando um conselho nobre. Não, pega essas ofertas e vamos dar para os pobres, vamos comprar comida, vamos dar cesta básica. Deus não estava naquilo. Agora já imaginou Jesus falando para Pedro, para trás de mim, Satanás? Já pensou? Olha, irmão, se Pedro não chama Jesus para um cantinho, longe da presença dos demais discípulos, ia causar um descando terrível. Ia causar um descando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então temos que ter discernimento. Temos que ter discernimento. Nem tudo é Deus. Nem todo conselho é Deus. Nem todo impedimento é Deus. Nem todo empecilho é Deus. Nem todo travamento é Deus. Quando isso acontece, analisa sua vida. Analisa, como eu estou para com Deus? Quais são os meus motivos, objetivos? Analisa, faz um investimento, faz uma investigação. Estão entendendo, irmãos? Amém. Faz uma investigação. E assim por diante. Veja. Faz uma investigação. O irmão fala de inventário. Faça um inventário da nossa própria vida. Você sabia que no Antigo Testamento, quando uma pessoa nascia sem um olho, nascia cego, nascia sem um braço, aleijado, ou qualquer coisa de deformidade no dedo, as pessoas, os fariseus, nem circuncidavam aquela pessoa, nem levavam no templo para ser abençoado, porque eles tinham em si que o nascimento dessa criança, do modo que foi deformado, é resultado do namoro escandaloso do pai e da mãe, antes do casamento. Por isso que fez aquela pergunta para Jesus sobre o menino que tinha nascido de cego de nascença. Quem pecou? Ele que pecou ou foi seus pais? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então faça uma análise. Faça uma análise. Meu Deus, eu estou passando por uma prova, estou passando por um teste, impedido aqui, impedido acolá. Isso é um teste? É prova? O que é isso? E você faz uma análise própria. Se você investiga assim, como você está indo com Deus, está certo de Deus. Se os motivos é correto, o objetivo é correto, por que os impedimentos? Então, se os motivos é correto, o objetivo também é, e está tendo impedimento, não é Deus, irmãos. Não é Deus. E aí, quando acontece isso, aí tem que orar e expulsar esse diabo, amém, irmãos? Expulsar esse espírito. Né? Nós temos que ter discernimento para senão ficar atendendo, cedendo os caprichos de Satanás. Temos que discernir isso. Um dia, muito tempo atrás, a igreja era aqui embaixo, na outra avenida aí. E era dia de Santa Ceia. E eu tinha um carro, não sei se era eu acho que era um Monza Tubarão, daqueles mais novos, o último lançamento, e nós estávamos vindo para a ceia, eu, o esposo, meus meninos, os meninos tudo pequenininho, nós estávamos vindo, e formou aquela tempestade para cá, era Santa Ceia, aquela tempestade. Falei, agora pronto, agora a coisa vai ficar feia, e o carro quebrou.
O carro estava dando falha desde casa. Bom, aí você, aí vai falar assim, a culpa é de Deus. Não, talvez é a culpa do próprio motorista que não fez, como é que é? Não fez revisão, não fez revisão, não colocou gasolina, não fez isso, não fez o outro, tudo bem. Então você tem que discernir. Então aí depois vai falar, é Deus. Aí quando chegou ali no bandeirinho, naquelas fábricas ali, aí o carro quebrou de vez. Eu só tive conta de colocar assim no cantinho assim. E chuva caindo, os irmãos já estavam na igreja reunidos já. E aí minha esposa, não, vamos ligar e falar, liga para o irmão Léo e deixa para o outro culto, deixa para outra vez. Eu falei, não, nós vamos. E eu tinha colocado no meu coração naquela noite pregar sobre um assunto. Eu falei, nós vamos. Aí eu liguei para um táxi lá em Betim. E o táxi, espera aí que eu tô indo. E aquela chuva, e naquela rua de Janeiro ali, a água estava dessa altura já. Eu falei, mas nós vamos lá, se Deus quiser. Peraí, nós estamos indo para onde? O motivo é certo, o objetivo também é correto. Amém, irmãos? O motivo é certo, o motivo também é correto. Aí o taxista chegou e nós entrou dentro, mas chegou atrasado, mas chegou. Amém, irmãos? E foi um culto maravilhoso naquele dia. Então tem que discernir. Então a gente tem que discernir. Agora, se você não tem um discernimento correto, aí é outra coisa. O profeta, por exemplo, quando teve aquele deslize lá dos advogados, por exemplo, ele fez aquilo e de repente foi chamado da tarde para orar para uma menina que estava morrendo no hospital. Quando ele chegou lá, falou para o papai assim, quando ele orou, ia colocar a mão na menina, assim, eu infelizmente não posso orar, me sinto condenado, eu tenho que acertar uma coisa primeiro. Você entendeu agora? Eu tenho que acertar uma coisa primeiro. Por quê? Porque o diabo estava aqui, na mente dele, você está errado. E Deus do outro lado, você está errado, sou hipócrita. Falou para o pai, espere aqui, eu tenho que acertar. E primeiro foi lá, pegou o telefone e ligou para eles. E fez isso. Depois de pegar o telefone, não sentiu ainda que estava sendo justificado, perdoado, foi para as montanhas. E lá orou, até que sentiu aquela paz vinda na sua alma. Foi quando ele percebeu que o seu pecado tinha sido perdoado. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? E o profeta então voltou. Temos que discernir. Temos que ter discernimento. Nem tudo é Deus em certos casos. O profeta Emambã uma vez foi trabalhar de um estado para outro estado. E nesse estado não podia entrar frutas cítricas, nem limão, nem laranja e nem tangerina. Não podia entrar frutas cítricas. Aí tem aquele, como é que chama aquele negócio? Divisa, não? Como é que chama? Alfândega não, porque não é país para outro país. A fronteira. Aí na fronteira a guarda chegou e disse, o que você está levando aí? Estou indo prestar serviço para a telefônica ali e tal. O que você está levando aí? Abriu o porta-malas e tal. E nessa marmita aí? Não, aqui é minha comida. Está levando alguma fruta cítrica aí? Alguma laranja, algum limão, alguma tangerina, alguma coisa assim? Porque estava tendo um pé de guerra entre um estado, um governo e outro, cada do cultivo. Não podia entrar. Ele disse, não senhor, aqui é só minha comida básica, não tem nada de laranja. Andou mais 150 milhas, cerca de 210 quilômetros, 200. Andou. Quando trabalhou. Quando chegou a hora do almoço, que ele abriu a marmita, a irmã Meda tinha posto uma laranja descascada dentro da marmita. Nem comeu. Pegou a marmita, fechou, pegou o carro, voltou mais 200 quilômetros e falou com o mesmo guarda, me desculpe, eu não sabia, minha esposa colocou dentro da marmita, aqui está, eu menti para o senhor. E se fosse nós? E se fosse eu e você? Pois é. Mas o Espírito Santo é tão sensível. O
Espírito Santo é tão sensível que ele voltou 200 quilômetros e foi lá e disse para os... Talvez o policial falou assim, mas rapaz, você não precisava fazer isso. Não, está tudo bem. Está tudo bem para o senhor, seu guarda, mas não está tudo bem para aquele lá. Os irmãos entenderam, irmãos? Vê? Discernimento. Tinha que ter o discernimento. Mas nós não, nós falamos, mas isso aqui passa, sabe uma coisa? Isso aqui não vai, isso aqui não passa, isso aqui não é nada, isso aqui é coisinha de nada. Irmãos, deixa eu falar para você aqui. As grandes condenações do trono branco não serão causadas pelas grandes coisas que foram feitas. Foi por causa das pequenas que deixou de fazer. Vocês estão entendendo? Não será pelas grandes coisas que fizeram, mas será por causa das pequenas coisas que deixou de fazer. Então vamos discernir, amém, irmãos? Vamos discernir, vamos olhar para o que é certo. Quando nós determinarmos fazer alguma coisa, quando você colocar no seu coração fazer alguma coisa, convide Deus para isso, amém, irmãos? E se os seus motivos é correto, e os objetivos também é correto, e está correto para com Deus, e se tiver algum impedimento, não é Deus, é o diabo tentando fazer aquilo, atrapalhar tudo. Então você luta com as mesmas armas também, amém, irmão? Mas como é que você vai lutar com o diabo? Através da palavra, através do jejum, através da oração, amém, irmão? Resistir a ele com a palavra, com a oração, e ele vai fugir de nós. Vamos ficar de pé. Eu pedi uma oração para um conhecido meu, que foi. E essa quarta passada, eu fui uma sexta lá em casa, né? Aí nessa sexta passada agora, aí isso que aconteceu assim, eu pensava em ser de casa. Eu não sei se a Maria desceu em cima dele ou se. O que aconteceu? Ele está no CDI aí com a cabeça rachada. Jesus, cabeça rachada é complicado. Aí tem que ficar tirando sangue toda hora, bombeando, para não poder tacar o restante da massa assim. Vamos orar. Qual o nome dele? Rogério? Quem tem um pedido de oração, levanta sua mão. Quem tem um pedido especial, pode levantar sua mão. Deus conhece todas as coisas. Lembre-se, motivos e objetivos. Se os seus motivos não são corretos ao o que você vai pedir, nem peça. Se o nosso coração nos condena. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa reunião. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Senhor, abençoa nossos irmãos. E oramos agora em favor desse rapaz, Senhor, que trabalhando, Senhor, nem estava se divertindo, trabalhando, aconteceu esse acidente, Senhor. Tentando ganhar talvez um trocado, ajudando um conhecido, um parente, um amigo, e aconteceu esse desastre. Senhor, somente o Senhor para segurar a vida dele, porque na cabeça é algo sensível, ainda mais quebrada ainda. Senhor, abençoa essa alma, essa vida, dê-lhe força e saúde, Pai. E a esses irmãos que estão aqui nessa noite com as mãos levantadas, cada um tem um pedido no seu coração, que eles possam receber da Tua mão, Senhor, receber da Tua parte o que eles precisam e necessitam nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas famílias. Proteja-os, guarde-os nas Tuas mãos poderosas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe ao voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador. Pai, ajuda, Senhor, abençoa, aumenta a nossa fé. Senhor, deixe-nos buscar Tua vontade, discernindo o que é certo, dentro dos motivos e objetivos. Às vezes nós entramos em muitas situações que não são nem a vontade do Senhor, por isso que nós às vezes escolhemos o que é errado. Senhor, tem misericórdia de nós, abençoa, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Abençoa nossos irmãos a voltar para os seus lares, segure-os com a Tua perfeita vontade, protege-os de todo mal, abra as portas para aqueles que estão desempregados. Senhor, cuide de suas vidas e de sua saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe o irmão do irmão Adão. As portas estão abertas. Qualquer hora que o irmão quiser vir fazer a visita, Deus abençoe.
Deus abençoe cada um.